A paz do Senhor. Vamos pôr em pé para a gente estar orando? Feche seus olhos. Pai querido, Pai amado, aqui estamos, Senhor, mais uma noite, Senhor, reunidos, Senhor, em Teu nome. Pai, começo de ano, muitos zum zum zum, boatos, de muitas coisas para acontecer no nosso Brasil, na nossa nação, Senhor. Mas aqui estamos, Senhor, buscando a Ti, ó Pai, porque sabemos, Senhor, se nós priorizarmos a Ti, Senhor, se nós nos dedicarmos, buscar a Ti mesmo, Senhor, nada nos irá faltar. O Senhor não vai nos abandonar, ó Pai, eu tenho certeza disso. Ao contrário, Senhor, o Senhor vai nos abençoar como o Senhor já tem abençoado e muito mais ainda. Eu tomo posse, Senhor, das Tuas bênçãos, Senhor, para este ano. E creio, Senhor, que a Tua casa, Senhor, o Teu povo também toma posse, ó Pai. Senhor, que seja um ano, Senhor, maravilhoso. Como o nosso pastor já disse aqui um dia, ó Pai, que 2023, Senhor, só vai perder mesmo para 2024, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. E é em nome de Jesus que eu ordeno agora a toda força maléfica, todo espírito imundo, espírito de distração, Exu das 7 escamas, eu declaro vocês amarrada, amordaçada e sem força em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, vem Espírito Santo, encha mesmo este lugar com Tua presença, Espírito Santo. Toca em cada um, faça-nos sentir a Tua presença nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Uma salva de palmas para Jesus. Alguém quer contar um testemunho? Hoje assim eu estou muito feliz que eu vou começar uma faculdade. Para a honra e glória do Senhor Jesus, passei no vestibular e, né, maridão? Vamos ver, né? Eu vou terminar quando o Lula sair. Eu falei, Senhor, eu quero ocupar muito a minha cabeça. Não vou nem pensar, que não estou tendo tempo para nada, né? Eu estou muito grata a Deus que o Senhor abriu essa porta. Era para ter começado ano passado, eu não fui corajosa, mas tudo é no tempo do Senhor, né? Fonoaudióloga, gente. E eu vou aprender a falar também, né? Salve de palmas para Jesus. Mateus 13, de 55 a 58. Por acaso, ele não é o filho do carpinteiro? A sua mãe não é Maria? Ele não é irmão de Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não moram aqui? De onde é que ele consegue tudo isso? Por isso ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos na terra da sua casa. Jesus não pôde fazer muitos milagres ali, porque eles não tinham fé. Ali o povo
da região conheciam José, conheciam Maria e o famoso Jesus. Mas, ali, Jesus era uma pessoa comum. Ele tinha irmãos. Jesus, Maria, no caso, teve Jesus, concebida pelo Espírito Santo. Depois, Maria teve um relacionamento normal com José e teve aqueles filhos e irmãs, que não fala ali a quantidade, mas teve irmãs. Maria foi uma mulher comum, teve filhos. Jesus foi um homem, naquela época também como se fosse comum. Tinha seu pai, sua mãe ali, José e Maria, tinha seus irmãos, trabalhava de carpinteiro, mas começou a ficar famoso, fazer milagres. Seu nome foi correndo por lugares aonde ninguém conhecia ele. Ele saía para outras regiões, ninguém conhecia ele. Nossa, milagre, o povo... Quando ele estava na casa, na cidade dele, aonde todos conheciam seus irmãos, suas irmãs, vai lá no 58. Jesus não pôde fazer muitos milagres ali porque eles não tinham fé em Jesus, porque achavam que ele era um homem comum, porque ele tinha uma família comum. E nós conhecemos Jesus pela palavra. Se alguém não sabia, que nem falam em certas regiões que Maria, a Virgem Maria, não. A Bíblia fala, Maria teve filhos e filhas. Então, não é Virgem Maria. Ela teve filhos. E nós conhecemos isso. Pela verdade, pela palavra. Conhecemos Jesus famoso, o Jesus da família. E quando nós cremos realmente que Jesus pode fazer milagre, você sabe que quase todos já receberam milagres. Mas Jesus tem muito mais para nós. Jesus, ele quer nos abençoar em todas as áreas. Se está com problema de saúde, Jesus não quer que você passe por isso. Se está com algum problema familiar, no casamento, Jesus não quer que você passe por isso. Ele tem coisas grandes. Mas o que te falta? Jesus não pôde fazer muitos milagres ali porque eles não tinham fé. Muitas vezes as coisas não estão acontecendo na tua vida, irmãos, por falta de fé. Esse ano, né, está acontecendo muitas coisas aí, muitos zum, boatos, que agora sábado mesmo parece que começa a paradeira. Então, esse ano vai ser um ano de fé. Se você se entregar, buscar, se dedicar e, principalmente, ter fé, você vai ser um vencedor. Você vai passar por todas as tribulações, que a Bíblia fala mesmo, que no mundo, né, no mundo a gente vai passar por aflições, por lutas. Mas se você tiver fé, você pode ter a certeza, irmão, que 2023 só vai perder para 2024, irmãos. Então tenha fé, busca. Sábado vai ter uma reunião às 8 horas aqui, que vai decidir como que vai ser o propósito. Na segunda-feira de madrugada, 5h30 da manhã, vai estar reunido, não sei se é só os homens, vai ser os homens e as mulheres agora junto, também não sei como vai ser ainda.
Aquele que puder, faz um esforço, irmãos. Talvez você mora aqui em Bandeirantes, mas levantar cedo, eu vou vir. Só vou faltar, que a gente mora em Abatiá, são 50 quilômetros de volta. Só vou faltar se algum dia, por último caso mesmo. Cassiano, né? Você vai vir também, né? 70 quilômetros, né? E de volta, não mais. 90 quilômetros ele anda para vir e voltar. Tenho certeza que também vai ser um que vai vir todos os cultos. Se as mulherzinhas, né? A Zanza e a Suzana, com certeza também virão de Santa Amélia aqui. E por que, irmãos? Talvez você que mora aqui, 500 metros, 600 metros, também não pode fazer esse propósito. Esse propósito, se você fizer, irmãos, não vai ser para me abençoar, para abençoar a vida do pastor, não, vai ser para te abençoar. Porque se muitos boatos aí que estão falando, o Brasil pode sim passar por uma dificuldade. E se você fizer esse propósito, você pode ter a certeza que 2023 só vai perder para 2024, que vai ser um dos melhores anos da tua vida, em todas as áreas. Amém, irmãos? Toma posse, irmão. Tenta fazer um propósito de fé, porque é o ano de você praticar a fé. Não deixa o inimigo tomar isso de você, não. Se posiciona. Amém, irmãos? Põe para mim 2 Timóteo, acho que 2,13. Se não formos fiéis, Cristo continua sendo fiel, pois Ele não pode ser falso para si mesmo. Nós, se não formos fiel a Ele, se deixarmos de vir à igreja, se desviarmos, seguir outro caminho, e Ele não vai deixar de ser fiel. Mas fiel comigo, mesmo eu sendo falho? Não. Ele não deixa de ser fiel com a palavra dEle, com as promessas dEle. Se você é fiel a Ele, Ele vai ser fiel às palavras e vai te abençoar em todas as áreas. Agora, se você para de ser fiel a Ele, o que Ele vai ser? Fiel com a palavra, naquilo que Ele não vai poder te abençoar, te presentear com aquilo que Ele tem preparado, né? Tem feito, os milagres, você vai perder, irmãos. Então, não deixe de ser fiel com Cristo, para Ele continuar, né, sendo fiel na palavra contigo. Mais um testemunho? Paz, Senhor, seja convosco. Falar uma coisa que aconteceu, acho que 2 dias antes do Natal. Estava lá com o Davi, né? E a gente estava aberto o comércio da cidade aí. E era numa terça-feira. Daí a gente fez um combinado lá para vir na terça-feira, daí na quinta a gente ia vir na igreja. Daí eu falei para ele assim, nós vamos, se aparecer uma nuvem em cima aqui do nossa terra e dá uns pingos aí, uma garoa, daí nós vai. Daí ele falou, pelo amor de Deus, pai, como é que vai acontecer um sol de rachar mamona desse? Daí nós trabalhando o dia inteiro, era umas 7 da noite mais ou menos. Estava lá dentro da quarta estufa e daqui a pouco veio um vendaval, rapaz, eu já saí lá fora. Satanás, some daqui, desgraçado. Mas eu não estava repreendendo por causa daquilo que ele tinha combinado com ele, estava repreendendo por causa do vento que vem, e se a gente não repreende, quem se lasca é eu lá. Daí repreendi, mas daqui a pouco veio só aquela nuvem assim, que nem a mão de um homem. E veio e foi
parou em cima. Daí eu saí na porta lá, falei para Fran, falei, e agora? Eu ia para cima assim, né? Falei, ô Deus, só falta pingar. Aí começou. Falei, beleza. Daí ele confirmou um negócio que eu tinha combinado com ele, entendeu? Se acontecesse isso, então era uma permissão dele para a gente vir e comprar era um tênis que tinha que comprar para ele. E aconteceu, só que a gente não veio na terça, porque já estava muito tarde. Daí quinta-feira nós viemos para a igreja um pouco mais cedo e fez o que tinha que fazer. Mas Deus confirmou. Então você tem que pedir alguma coisa. Eu pedi uma coisa bem difícil de acontecer naquele dia, por causa do sol que estava. E ele fez. Mais um. Paz do Senhor, irmãos. O testemunho que eu tenho é respeito sobre perdão. A Raquel cutucou, Durval, vai lá, conta. É o seguinte, tem uma frase que se diz que o perdão tem que fazer parte do nosso viver cristão. Não tem como nós dizermos que nós somos cristãos e viver com mágoas no coração, com falta de perdão. Assim como o pastor tem ministrado, nós não podemos ter problemas com pessoas. Aí eu posso trazer um versículo bíblico para isso. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus deixou esse mandamento. Eu vim de uma família, vamos falar assim, só a graça, né? Para não descer um fogo do céu e acabar com toda a família. Tantas coisas erradas, gente. E quando eu tinha mais ou menos meus 3 a 4 anos, o meu pai, ele acabou brigando com a minha mãe, uma briga tal que levou até a machucá-la. E assim ele usava a faca, ele queria tirar uma faca e esfaqueá-la. Chegou a minha avó no meio e foi aquele transtorno, vamos falar na vila, tá? E foi um momento muito conturbado assim, na minha infância. Depois disso, minha mãe separou do meu pai, porque ele machucou tudo ela, tá? Passado-se uma semana, ele deu um tiro no próprio peito, certo? Tentando se matar, mas para honra e glória do Senhor, ele não se matou, não morreu, tá? E eu cresci pegando a dor das pessoas mais velhas. Eu fiquei com raiva do meu pai. Peguei ódio, não aceitava, tá? Eu não aceitava falar que eu tinha pai. E cresci de uma maneira revoltado. Uma revolta que não tinha tamanho. Espírito de morte começaram a me acompanhar, porque muitas vezes eu pensava em tirar a minha própria vida. Eu comecei a pensar, tá? Não cheguei a fazer, mas eu pensava, quando as coisas ficavam difíceis, eu pensava em tirar a minha vida. Assim como meu pai, um espírito de morte tentou tirar a vida dele, começou a me acompanhar, tá? E eu cresci, foram 30 e poucos anos, gente, com raiva do meu pai. Falta de perdão, não aceitava, coração endurecido. E sempre doente, com dor de cabeça, vinha umas dores meio estranhas, caroço no corpo e cada coisa estranha que acontecia. E cada vez eu buscando solução para os problemas e as coisas piorando. Até que quando eu entreguei minha vida para Cristo, passado-se um ano e pouquinho, eu comecei a ser confrontado na questão de perdão. Resisti um pouco, mas depois eu falei assim, não, eu libero o perdão. Jesus, por causa de ti, eu libero o perdão, porque se eu não perdoar meu pai, Senhor, eu estou querendo dizer que eu sou melhor do que o Senhor, porque o Senhor perdoou até as pessoas que te crucificaram. E assim pedi perdão para o Senhor, liberei perdão para o meu pai. Passados-se mais ou menos aí uns 8 meses,
eu estava assistindo uma pregação, um testemunho, e nesse testemunho essa moça tinha também passado por momentos difíceis com o pai dela, que era alcoólatra. E ela contou o testemunho. No final do testemunho ela falou assim: ó, você aí que está me assistindo, eu vou orar aqui, e você também coloca o teu coração na mão do Senhor e peça perdão também, se tiver alguém que você não consegue perdoar. Aí na hora eu lembrei que eu tinha liberado perdão para meu pai. E ali eu baixei minha cabeça ali na sala ali. E ela orando, e eu comecei a falar com o Senhor. Falei assim: Jesus, eu liberei perdão para o meu pai, mas eu estou entendendo que eu não perdoei completamente, porque se ele vier em minha direção na rua, do mesmo lado, eu vou querer atravessar a rua para o outro lado. Então eu não perdoei completamente. Jesus, ó, eu quero perdoar meu pai, a ponto de me sentir bem perto dele. Quando eu falei assim, é meio estranho dizer, mas eu na minha infância tinha o desenho da She-Ra, tinha o He-Man e tinha a She-Ra. A She-Ra, quando ela erguia a espada, descia um arco de luz sobre ela, e aquele arco transformava ela na guerreira, na She-Ra, né? A impressão que deu, que desceu esse facho de luz, mas no meu interior. Era como se eu visse essa luz descer no meu interior. É coisa de louca, gente. Não tenta perguntar para mim como que é isso. É visto com os olhos do coração, não é com os olhos físicos. E naquele momento, eu senti que parece que desceu uma luz, e aquilo desceu, parece rodando no meu interior, e chegou nas regiões daqui das entranhas, parou, mas desceu queimando. E eu ali sentado, sem entender o que estava acontecendo. A Raquel entrou na sala do Durval, não sei o que, falando. O que foi? O que aconteceu? Você está quieto. Não aconteceu um negócio aqui, eu não entendi o que aconteceu. Mas depois daquele momento, eu entendi que ali houve uma libertação. Existia demônios me travando. E naquele momento que eu decidi, não só de palavras, mas também de sentir bem perto do meu pai, ali eu creio que muitos demônios saíram. Como diz num hino, algemas caíram das minhas mãos, grilhões foram quebrados. Tá? E depois daquele dia, começou a me vir uma vontade de ir até a casa do meu pai, que ele morava em São Paulo. E eu comecei a conversar com o Senhor, que eu queria ir, mas não tinha como. E Deus foi preparando um momento. Passaram-se mais uns 8 a 9 meses, eu consegui ir. Cheguei lá, consegui conversar com ele, com os familiares, com minha avó. E foi um momento assim de muitas bênçãos mesmo. E eu voltei vamos falar assim, com aquele peso que estava sobre mim, mas não existia mais, porque eu me aproximei dele e senti, vou me dizer, parecia que eu tinha saído de uma gaiola, de uma prisão. Parecia que eu estava numa prisão, vamos dizer assim, numa terra deserta, numa caverna, e ainda dentro de uma gaiola. A impressão que eu tinha vivendo sem perdoar meu pai. E quando eu voltei, parecia que eu não era mais a mesma pessoa, porque algo dentro de mim tinha mudado. E mesmo assim, depois dessa experiência, eu falava para o Senhor: Senhor, eu quero experimentar um perdão mais profundo. Se o Senhor tem um perdão mais profundo da tua parte, eu quero experimentar. Eu não quero ficar na superfície, porque eu não quero perder as bênçãos do Senhor. Esses dias, deve ter uns 2 meses, eu saí passeando com meus cachorros aqui para o lado do trevo, aqui em cima. Eu passeando ali, ou melhor, antes disso, eu tive uma notícia que meu pai ele não está muito bem de saúde. Ele está usando oxigênio, não está muito bem. E eu fiquei muito triste, gente, fiquei triste mesmo. E eu passeando com os cachorros, comecei a chorar. Falei: Senhor, por quê? Chorando,
pelo meu pai, sendo que eu não conseguia chorar por ele. Mas eu comecei a chorar e falando, Senhor, por que que eu decidi ficar com raiva do meu pai? Por que que eu não decidi gostar dele independente do que ele fez? Porque hoje eu entendo que o meu pai é uma bênção e o diabo que não presta, o diabo que usou ele. Então, se você também tem problema com pessoas, não consegue liberar perdão, lembre-se de uma coisa: a pessoa é uma bênção, o ser humano é uma bênção. Deus criou o ser humano, mas o diabo não presta. Ele vai usar o ser humano para nos atacar, para fazer coisas, para nos deixar amargurados, ressentidos. E quando nós ficamos assim, sem liberar perdão, é como se eu bebesse um copo de veneno e querendo que o efeito do veneno seja para a pessoa. Na verdade, é para mim o efeito. E assim eu decidi, no meu coração, pedir perdão para o Senhor. E naquele momento, eu chorando ali, eu conversando com o Senhor, eu falei, Deus, por quê? Por que eu tive que fazer isso, tomar essa decisão? E naquele momento eu atravessei um local, tinha uns entulhos, e eu consegui pular naquele local, e as minhas 2 cachorras estavam juntas, veio atrás. Teve uma que enroscou no meio da galhada, não conseguia chegar até do outro lado. A outra entrou com a perna num buraco e começou a afundar aquele lugar. E ela desesperada. E eu, quando eu vi aquela cena, eu consegui chegar, esticar os braços, peguei, mas joguei para o outro lado, tirei aquela que estava afundando, tirei e joguei para fora. Ela saiu até meio atordoada, sem entender o que estava acontecendo. E ali o Senhor falou comigo, filho, é assim que eu faço. Você estava afundando, você estava no meio também. Você estava amarrado, você estava afundando por causa da tua falta de perdão, por causa da tua dificuldade e não aceitar o teu pai. Mas eu também tirei, assim como você fez com seus animais, eu também fiz com você. Eu tiro você e aquele também que queira liberar perdão, também tiro de abismo, tiro de lugares que está amarrado, não consegue seguir em frente. Eu tiro e coloco você também numa terra firme, num local firme, para você caminhar. Assim eu fiz com você. E eu ali agradeci ao Senhor, para Deus, muito obrigado, porque se não fosse o Senhor entrar com a tua provisão na minha vida, com certeza eu já estaria, ou melhor, teria tirado minha própria vida, e hoje está puxando brasas no inferno, com bota de borracha e uma enxada com cabo de alumínio. Não sei, quem mexe, o Cassiano mexe com enxada, sabe o que é isso, né? Então, gente, na verdade, é esse testemunho, um longo testemunho, resumi muitas coisas aqui, mas a respeito de perdão. Eu precisei tomar uma decisão no meu coração, e só para acrescentar, eu estou orando ao Senhor, que eu estou querendo ir na casa do meu pai, para ver como é que ele está. E eu estou planejando, espero que não seja tarde, mas o Senhor tem colocado isso no meu coração. Independente do que ele fez, ele foi criado pelo Senhor. Vou dizer assim, Jesus morreu por ele. E quem sou eu para não aceitá-lo? Tá? Então, da mesma forma, eu deixo para vocês esse testemunho. Se conserte. Se tiver alguém que você não consegue liberar perdão, libere o perdão. Não importa o que a pessoa fez. Porque quem sofre o agravo da falta de perdão não é a pessoa. A pessoa que fez algo para você, ela não vai sofrer o agravo, é você que vai sofrer o agravo, assim como eu sofria. Tá? E só acrescentando muitas coisas, como eu falei, eu ficava doente, foi-se indo embora, acabou aqueles problemas que eu tinha, dor de cabeça, aqueles caroços no corpo, e foi embora. E foi conforme eu fui tomando decisões. Tá? E muitas pessoas são internadas, pessoas têm problemas
de saúde por causa de falta de perdão. Então esse é meu testemunho. Eu creio que é uma oportunidade de você estar aqui hoje para ouvir isto e tomar uma decisão no teu coração. Que o Senhor Jesus ajude vocês quem estiver precisando, ajude a liberar perdão. Amém? O ano passado, logo no começo do ano, eu tive o Espírito Santo falou comigo sobre Exu das 7 escamas. Eu não entendi, eu fui pesquisar sobre esse demônio, e ele coloca 7 escamas na vista da pessoa. E o ano passado, irmãos, não sei em outra cidade, mas Abatiá, olha, eu acho que foi o ano que mais teve divórcio. O demônio colocou 7 escamas em vários sentidos de visões espirituais das pessoas. E uma que eu sei que ele fez em Abatiá foi fechando a visão, espiritual do amor, do perdão, como ele disse ali. E este ano, irmãos, eu sempre orei, amarrei, repreendi esse demônio aqui, mas esse ano eu creio que esse demônio foi derrotado, irmãos. Então é um ano de você praticar a fé e ver isso no meu coração agora. Acho que até o Espírito Santo que confirmar isso, O ano de você pedir perdão, irmãos. Põe em Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus, você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. 77 vezes. Então, irmãos, libera perdão. Eu vi um testemunho agora não lembro se eu sou meio ruim de gravar assim, era um homem, uma mulher, que ele foi arrebatado, e Jesus levou ele, o anjo levou ele no inferno. E ele voltou abismado, porque no inferno tinha mais mulheres do que homem. Aí ele perguntou para esse anjo: por que tem mais mulheres no inferno do que homens? O anjo respondeu: porque as mulheres são mais difíceis de liberar perdão. As mulheres guardam mais rancor, mais ódio. Então vigia, mulheres. Perdoe mais. Aí, ó. Então vigia, mulherada. Começa aí que nem o Baco falou ali, ó, a mágoa com guspe, tá? Deixa o superbonde de lado aí, ó. Então, liberem perdão. Quando a pessoa, até o pastor já pregou esse dia mesmo aqui, você fica, vamos pôr, ou tanto faz, vice-versa, marido e mulher, fica trombudo com o outro por causa de pouquinha coisa. O que você fez? Você empurrou o Espírito Santo do lado e deixou os demônios entrarem na sua vida. Porque o que o Espírito Santo é? Ele é amor, ele é paz, ele é bondade, ele é perdão. Agora, se você por pouca coisa vira a cara com o marido, com a esposa, com o filho, com o enteado, com um parente, com o vizinho, e vai dormir trombudo, o que você fez, irmãos? Expulsou o Espírito Santo da tua vida e liberou para entrar talvez até uma legião de demônios na tua vida, irmãos. E se Jesus volta nesse dia, que você está lá, quem não sabe o que é trombudo, é tromba de elefante, fica lá com beição assim que a tromba chega lá no chão.
Se você foi dormir trombudo com alguém, e se Jesus volta nesse dia, você vai fazer companhia lá para aquela mulherada que não liberou perdão lá no inferno, irmão. Não é só para mulher, não, é para homem também, né? Porque tem homem que fica trombudo também. Então, irmãos, quantas vezes deve se perdoar? Mas só? Não. Se der 78, 79, libera perdão, irmãos. Não queira ir para o inferno por causa de picuinhas, por causa de pequenos detalhes, não. Ó, põe lá para mim no Mateus 19, 13 ao 15. Aí. Depois disso, algumas pessoas levaram suas crianças para Jesus, pôr as mãos sobre elas e orar. Mas os discípulos repreenderam as pessoas que fizeram isso. Aí ele disse, Jesus disse: deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino dos céus é das pessoas que são como estas crianças. Nós temos que ser como crianças, irmãos. Está com raiva, tá, pode vir a criança, você pode chinelar, ficar bravo com ela, daqui a pouquinho ela está tudo alegre. Ou tu, teu filho ou tua filha pequenininho se revolta e fica trombudo com você vários dias. Não, né? A criança, por isso nós temos que ser como criança. Muitas vezes uma pessoa fala algo, a gente se ira no momento. Mas você tem que ser como criança, daqui a pouco, perdoa. Libera o perdão, irmãos. Você tem que ser como criança. Senão você não entra no reino dos céus. Não guarde mágoa. Libera perdão. Sorria. O Espírito Santo quer, né? Aquela carinha. Até tem um, como é que chama aquele negócio? Até tem um lá em casa, lá emoji? Até um de pelúcia hoje assim, né? Que você vira de um lado, ele está com a carinha sorridente. Né? Eu cheguei em casa lá, tem um cinema na minha cama, estava com a carinha, eu já virei ele dos avessos lá. Não, tristeza não. Então seja que nem isso. Sorriso, 24 horas, irmãos. Vem um momento de espera aí. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou bravo? Lembra, toda vez que você se embirrar, ficar trombudo, fala, epa, Espírito Santo, volta. Volta, Espírito Santo, expulsa o inimigo da tua vida. Crente, pessoas fiéis a Deus têm que andar com um sorriso estampado no rosto. Tristeza, raiva, ira é de Satanás, irmãos. Jesus é paz, amor e alegria. Amém, irmãos? Então, com alegria, quem trouxe seu dízimo e sua oferta? Senhor, que o Senhor venha, ó Pai, está abençoando, ó Pai, cada irmão, ó Pai, que trouxe seu dízimo e sua oferta, ó Pai. Que as janelas do céu, Senhor, como eu sempre oro aqui, ó Pai, venham se abrir mesmo, Senhor, sobre a vida de cada um, ó Pai. E que este ano, ó Pai, conforme nós vamos fazer o propósito aqui, ó Pai, de estar orando nas madrugadas, Senhor. Eu creio, Senhor, que vai ser o ano mais próspero das nossas vidas. Pelo menos eu tomo posse disso, ó Pai. E creio, Senhor, que todos os irmãos aqui também vão tomar posse das tuas bênçãos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Mais uma salva de palmas para Jesus.
Para encerrar, nós vamos fazer uma oração seguinte. Quem quer renovar a tua fé, para ser um ano de fé, que nem nós falamos no início. Quem quer transformar a tua vida, que quer que esse ano seja mesmo o melhor ano da tua vida. Quem quer, fique de pé. Se acha que 2022 foi ótimo e quer manter daquele jeito, pode ficar sentado. Mas se quer um ano de vitória, o ano que tua fé vai redobrar, o ano que, o dia que você faltar num culto, vai te dar até febre. Por que eu não fui? Ao contrário, né, que muitas vezes fala, não vou hoje por causa de, hoje estou cansado, hoje o braço está doendo, tanto passar roupa. Vai dar febre por ter faltado no culto. Quem quer isso aí, ó, ergue tua mão direita. Feche teus olhos. Senhor, nós queremos este ano, Senhor, de 2023, ó Pai. Seja o melhor ano da nossa vida, Senhor. E como nós já falamos, Senhor, só vai perder para 2024, porque dos anos passados não vai chegar nem perto do que vai ser este ano. Senhor, renova a nossa fé, ó Pai. Que o Senhor venha liberar, ó Pai, um exército de anjos sobre a vida de cada um, ó Pai. Um exército de anjos lá no nosso trabalho, Senhor. Um exército de anjos na nossa casa, Senhor. Libera, ó Pai, para que esses anjos, Senhor, venham nos abençoar, nos ajudar, nos incentivar mais a nossa fé, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, como também nós tivemos o testemunho aqui do pastor Dorival, ó Pai, sobre perdão, ó Pai. Que seja um ano, Senhor, que nós liberamos perdão mesmo, ó Pai. Que ninguém aqui, Senhor, venha guardar mágoas, rancor, ó Pai. Que ninguém aqui venha se deitar, ó Pai. Como nós brincamos aqui, Senhor, trombudo, ó Pai, irritado, irado, ó Pai. Que toda vez, Senhor, porque nós somos humanos, Senhor. Muitas coisas acontecem em nossas vidas que do nada a gente se ira, fica bravo, mas que em seguida, Senhor, o Senhor nos dá um cutucão, os anjos do Senhor nos cutucam aí, Senhor, para lembrarmos que nesta ira nós estamos afastando o Teu Espírito da nossa presença. Então, Senhor, que os anjos do Senhor nos cutucam aí, ó Pai, nos lembra disso, Senhor, para no mesmo momento que nós irarmos, nós já pedimos perdão, ó Pai, tanto para o Senhor e para a pessoa que nós magoamos, que nós nos iramos, Senhor, em nome de Jesus. Que seja mesmo, Senhor, o ano da fé, o ano da prosperidade, Senhor, e o ano do perdão, ó Pai, em nome de Jesus. E que através dessa nossa fé, Senhor, nós possamos, Senhor, alcançar almas, Senhor, almas que precisam de Ti, Senhor, almas que se desviaram, Senhor, usa-nos, Senhor, faça de nós ferramentas Tuas este ano, ó Pai, para buscarmos, Senhor, para salvarmos essas almas que estão perdidas, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, pois nós nos entregamos a Ti nesta noite, ó Pai, para ser usado por Ti, Senhor, usa-nos mesmo, Senhor, nos fortaleça, Senhor, então, ó Pai, no perdão, na fé, no amor, na prosperidade, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, amém. E uma salva de palmas para Jesus. Aí aqueles que quiserem uma oração específica, vem aqui na frente. Tem visitante aí também, ó, pega alguém para orar para o visitante. Amém, irmãos? Amém. E em nome de Jesus, eu abençoo a vida de vocês. Amém?